Axé, irmãos e irmãs, esta é a nossa aula de número 31 e vamos abordar o Orixá Exu na Umbanda. Existe a possibilidade de cultuar o Orixá Exu na Umbanda e estabelecer uma relação saudável com ele. Para isso, é importante desenvolver uma concepção umbandista sobre quem é o Orixá Exu. Assim como os outros orixás são cultuados de maneiras distintas em outras religiões, na Umbanda temos nossa própria maneira de cultuá-los. Portanto, é essencial desenvolver uma compreensão específica de como nos relacionamos com Oxalá, Oxum, Xangô, Oxóssi, Obaluayê, Nanã, Oxumaré, Obá, que difere das práticas candomblecistas e do culto de nação. Isso também se aplica ao Orixá Exu, sendo fundamental desenvolver uma concepção umbandista sobre ele. Neste momento, nosso objetivo é direcionar o foco para o Orixá Exu por meio de uma perspectiva umbandista. Posteriormente, teremos aulas para discutir sobre a entidade Exu, Exu de trabalho, Exu guardião, Exu natural e outras entidades que trabalham conosco. Reconheço que há muitas curiosidades e dúvidas sobre a entidade Exu, e muitos desejam falar sobre nosso guia, o Exu que colabora conosco. No entanto, neste momento gostaria de dar atenção ao Orixá. Primeiramente, vamos abordar quem é o Orixá Exu. A fundamentação do Orixá Exu, de uma perspectiva umbandista, pode ser encontrada na literatura de Rubens Saraceni. O livro recomendado para este propósito é Orixá Exu, de Rubens Saraceni, pela editora Madrás. Outro livro útil é Livro de Exu, uma leitura fácil e concisa. Em relação à divindade, o Orixá Exu é uma divindade, e é crucial identificar sua fundamentação e compreender que tipo de divindade é. Na cultura Nagô-Yorubá, na aula de número 30, identificamos o Orixá Exu em algumas lendas e mitos, entendendo-o como Senhor da Encruzilhada, Senhor da Magia e Mensageiro dos Orixás. Na Umbanda, o Exu, como orixá, mantém essas qualidades. A questão é, precisamos entender, compreender e explicar Exu não apenas através de mitologia, pois essa é uma abordagem candomblecista do culto de nação. É essencial compreender o mistério de Exu, suas qualidades, sua inserção na Gênese e como identificar sua presença em nossas vidas. Precisamos compreender como ele pode nos auxiliar e como estabelecer uma relação direta com ele, independentemente da entidade Exu que trabalha conosco. Se trabalhamos com entidades como seu tranca-ruas, seu tiriri, seu marabô, seu capa preta, seus 7 encruzilhadas ou Exu da meia-noite, eles trazem a força do Orixá Exu. No entanto, é possível estabelecer um contato e uma relação direta entre você e o Orixá Exu. O primeiro e mais importante passo é compreender quem é o Orixá Exu, onde ele atua e qual é seu papel na criação e origem das coisas. Começaremos com um olhar para o Orixá Exu na gênese divina da Umbanda Sagrada, explorando quem ele é nesse contexto. Existe a possibilidade de cultuar o Orixá Exu na Umbanda e ter uma relação saudável com ele. Para isso, é importante desenvolver uma concepção umbandista sobre quem é o Orixá Exu. Assim como os outros orixás são cultuados em outras religiões, na Umbanda temos nossa maneira específica de cultuá-los. Portanto, é essencial desenvolver uma compreensão umbandista de como nos relacionamos com Oxalá, Oxum, Xangô, Oxóssi, Obaluayê, Nanã, Oxumaré, Obá, de forma diferente do que é feito no candomblé e em outras práticas. Isso também se aplica ao Orixá Exu. Neste momento, nosso objetivo é focar no Orixá Exu com uma perspectiva umbandista. Posteriormente, teremos aulas para falar sobre a entidade Exu, Exu de trabalho, Exu guardião, Exu natural e as entidades que trabalham conosco. Por agora, gostaria que prestassem atenção ao Orixá. Então, primeiro, quem é o Orixá Exu? A fundamentação do Orixá Exu, de uma forma umbandista, encontramos na literatura de Rubens Saraceni,
O livro recomendado para isso é Orixá Exu, de Rubens Saraceni, pela editora Madras. Outro livro é o Livro de Exu, uma leitura fácil. Então, em relação à divindade, o Orixá Exu é uma divindade. Precisamos identificar a sua fundamentação e entender que tipo de divindade é. Na cultura Nagô-Yorubá, na aula número 30, identificamos o Orixá Exu em algumas lendas e mitos, entendendo-o como Senhor da Encruzilhada, Senhor da Magia e Mensageiro dos Orixás. Na Umbanda, o Exu, como orixá, mantém essas qualidades. A questão é, precisamos entender, compreender e explicar Exu não apenas por meio de mitologia, pois essa é uma abordagem candomblecista do culto de nação. É essencial compreender o mistério de Exu, suas qualidades, sua inserção na Gênese e como identificar sua presença em nossas vidas. Precisamos compreender como ele pode nos auxiliar e como estabelecer uma relação direta com ele, independentemente da entidade Exu que trabalha conosco. Se trabalhamos com seu tranca-ruas, seu tiriri, seu marabô, seu capa preta, seu sete encruzilhadas ou Exu da meia-noite, eles trazem a força do orixá Exu. Mas existe um contato, uma relação que se pode estabelecer de forma direta entre você e o orixá Exu. A primeira coisa e mais importante é você conseguir entender quem é o orixá Exu, aonde ele atua, que campo, quem é o orixá Exu na criação, na origem das coisas. Então, começamos com um olhar para o orixá Exu na gênese divina de Umbanda sagrada, ou seja, na criação, na origem, quem ele é. Então, existe uma sequência de um encadeamento lógico da gênese em que identificamos o orixá Exu na criação. A vitalidade nos traz essa força, essa energia, daí a relação de Exu com a questão fálica por ele ser o vitalizador. Então, ele não está entre os 14 tronos, os 14 orixás. Primeiro, porque ele é anterior a tudo na criação. Segundo, porque o orixá Exu é um trono à parte que vitaliza o mistério de todos os outros orixás. Então, a partir desses 7 orixás Exus maiores, eu tenho abaixo deles mais 14 orixás Exu que são Orixá Exu guardião dos mistérios de Oxalá, Orixá Exu guardião dos mistérios de Logunã, Orixá Exu guardião dos mistérios de Oxum, Orixá Exu guardião dos mistérios de Oxumaré, Orixá Exu guardião dos mistérios de Oxóssi, Orixá Exu guardião dos mistérios de Obá, Orixá Exu guardião dos mistérios de Xangô, Orixá Exu guardião dos mistérios de Egunitá, Orixá Exu guardião dos mistérios de Ogum, Orixá Exu guardião dos mistérios de Yansan, Orixá Exu guardião dos mistérios de Obaluayê, Orixá Exu guardião dos mistérios de Nanã Buroquê, Orixá Exu guardião dos mistérios de Iemanjá e Orixá Exu guardião dos mistérios de Omulu. Então assim eu tenho Orixá Exu maior, tenho os 7 orixás, Exu guardiões planetários e os 14 orixás, Exu guardiões dos mistérios dos orixás, por isso Exu é tratado à parte. No momento em que se afirma que Exu rege o vazio, que ele envolve toda a criação e que ele é o guardião do lado externo da criação, entendemos que Exu está em todos os lugares. Exu é Senhor da Encruzilhada, porque está presente onde os caminhos se cruzam, onde as realidades se entrelaçam, e ao mesmo tempo ele está em todos os lugares. Podemos considerar a encruzilhada como um ponto de força de Exu, porque simboliza os momentos da vida em que os caminhos se encontram. A encruzilhada simboliza o encontro de duas realidades. A encruzilhada simboliza onde a descida vertical cruza com uma realidade horizontal. Então, ali está o orixá Exu, mas ao mesmo tempo, ele está em todos os lugares. Se vou a uma cachoeira, que é ponto de força de Oxum, ali tem o Exu guardião da cachoeira. Ali está Exu guardião dos mistérios de Oxum. E ali está Exu dos minerais. E ali está a hierarquia de Exus que trabalham na força de Oxum.
tanto os espirituais quanto os naturais e os encantados. Então, sei que é bastante informação, não é algo complicado, é simples, mas é complexo. Existe uma diferença entre algo complicado e algo complexo. Complexo é algo que contém muita informação, mas aos poucos vamos entender, então, sem pressa, paulatinamente, devagar, vamos compreendendo. Exu está em todos os lugares, se voa ao mar, ali tem a força de Exu, se voa a pedreira, ali tem a força de Exu, se voa a mata, ali tem a força de Exu, na terra, na água, no ar, em todos os lugares há a força e o poder de Exu. Exu guarda a criação pelo seu lado externo, está em todos os lugares. Rege um mistério chamado mistério do vazio. Sem o vazio, não há plenitude, não há como criar os mundos, sem antes ter um espaço vazio para ser preenchido. Aí está uma relação entre Exu e Oxalá. Oxalá está em todos os lugares, porque Oxalá é o próprio espaço infinito que faz par com Logunã, que é o tempo. Logunã é o tempo, Oxalá é o espaço, Oxalá é espaço infinito, Exu é o vazio que acolheu esse espaço, Exu é vazio e Oxalá é plenitude. Então, os orixás formam outros tipos de pares, e não apenas aqueles pares que um com o outro formam um casal, então há outros tipos de polaridades. Exu tem uma atuação que chamamos de tripolar, então ele atua de forma positiva, de forma negativa e de forma neutra. Por isso, ele é tripolar, ele é dual, ele atua a partir do aspecto universal e do aspecto cósmico, ou seja, junto e em parceria com os orixás universais e com os orixás cósmicos. Exu atua a partir do negativo de toda a criação, na sua tripolaridade, e esse é o simbolismo do tridente. Na Umbanda, o símbolo de Exu é o tridente. O tridente traz um simbolismo muito antigo. Falamos um pouco sobre a demonização da Igreja Católica em relação a Exu, e a Igreja não demonizou apenas Exu. Demonizou todas as divindades de outras religiões e os símbolos sagrados. Os símbolos de força e poder das outras culturas foram demonizados. Vou dar um exemplo aqui. Era normal nas culturas pagãs, e cultura pagã quer dizer cultura da natureza. Pagão quer dizer do campo. As culturas pagãs são aquelas que cultuavam as suas divindades da natureza, por cultuar a natureza. As relações entre as divindades e as forças da natureza eram comuns em algumas culturas antigas em que as divindades mantinham uma ligação estreita com os animais. Um exemplo disso é a divindade grega chamada Pan, que significa o todo, aquele que está presente em tudo, uma divindade poderosa, tanto que a palavra pânico é derivada de Pan. Pânico descreve o medo sentido pelos inimigos de Pan quando ele está atrás deles, gerando um estado de pânico. Pan era representado com pernas de cabrito ou bode e chifres na cabeça, e ele tocava uma flauta. A flauta de Pan simboliza aspectos fálicos, e devido à sua aparência com chifres e pernas de animal, foi posteriormente idealizado pela Igreja como uma figura demoníaca. Na mitologia grega, o tridente era um símbolo de poder associado a Zeus, Poseidon e Tritão. Representava o domínio sobre a terra, o mar e o ar. Na cultura hindu, Shiva também segura um tridente, simbolizando sua posição como a terceira pessoa da trindade hindu e indicando seu poder triplo. No entanto, ao longo do tempo, a Igreja demonizou esses símbolos e divindades de outras culturas, idealizando-os como representações do mal. Assim, o tridente, originalmente um símbolo de poder, foi associado erroneamente ao demônio. Em várias culturas, divindades como Pan, Hermes e Dionísio também possuíam uma conotação fálica e representavam vitalidade e energia. Essas características eram aceitas e celebradas em culturas antigas, contrastando com a visão de pecado que a cultura cristã posterior atribuiu a elas. O orixá Exu, cuja força fálica e vitalidade cultuamos, compartilha essas qualidades presentes em muitas outras divindades ao redor do mundo. Na mitologia grega, Apolo,
que compartilha características com Oxalá, é irmão de Hermes, que se assemelha a Exu. Hermes é conhecido por suas travessuras e comportamento inquieto, sendo um trickster, brincando com o ego e as expectativas das pessoas. Apolo o encontra, e Hermes, que havia construído uma lira, presenteia Apolo com esse instrumento musical. Apolo fica encantado com a lira, esquecendo-se do roubo de seu rebanho. Essa narrativa mitológica destaca a complementaridade entre Exu e Oxalá, pois eles se complementam. A visão de mundo atribuída a Apolo é racional, enquanto a visão representada por Hermes, que também é associado a Dionísio, é uma visão dionisíaca, que transcende a razão e lida com emoções profundas. Assim, a visão apolínea representa a racionalidade, enquanto a visão dionisíaca representa a emoção, criando uma dualidade entre razão e emoção. Nos mitos, Exu mexe com as emoções, o ego e o brio das pessoas, estabelecendo uma relação entre Oxalá e Exu, que para nós pode ser entendida como uma relação entre direita e esquerda. A direita representa a razão, enquanto a esquerda representa a emoção. Nesse contexto, Exu é visto como o senhor da esquerda, por seu domínio sobre as emoções. Essas informações abrangem desde o orixá Exu até a entidade Exu. O orixá Exu representa o lado externo da criação, o vazio, e é por isso que ele é firmado do lado de fora da casa, sendo o guardião do lado externo. Orixá Exu, guardião do vazio e do lado externo da criação, vigilante dos exteriores. Por essa razão, é firmado e assentado do lado de fora da casa ou próximo à porta. Em um terreiro, sua presença é marcada por uma tronqueira, que é o local de seu assentamento, tema que abordaremos posteriormente. Ele é o guardião desse aspecto externo, dos exteriores, e também é guardião dos mistérios de outros orixás. Dessa maneira, temos o orixá Exu maior, o guardião dos mistérios dos demais orixás, mas não se limita a isso, pois ele também possui seu próprio mistério, a vitalidade e o vigor. Assim, há uma dualidade entre o lado interior e o lado exterior de Exu. Exu nos guarda, e é aqui que surge a relação de Exu guarda o corpo, ou seja, Exu lebara ou Exu bara, que se refere ao corpo, à corporeidade. Ele tem uma ligação íntima com o carnal, com o encarnado, com o humano, com a nossa casa, com o invólucro que nos abriga. Exu nos protege, e isso se relaciona simbolicamente com a nossa casa física, nosso corpo, enquanto morada da alma e do espírito. Nesse sentido, Exu é o guardião da nossa casa, do nosso mundo, do nosso corpo, pois representa o lado externo da criação. Exu é o guardião dos mundos, pois protege o lado externo dos mesmos. Ele é o guardião do nosso trabalho, do nosso terreiro, da nossa casa, porque zela pelo externo, pelo que está além das fronteiras físicas. Exu é nosso guardião, pois vigia nosso externo. Assim, nosso corpo é nosso mundo, nossa casa. Há um simbolismo entre a casa material e o corpo, enquanto morada da alma e do espírito. Quando firmamos Exu do lado de fora da casa, na porta ou na porteira, estamos simbolicamente o ancorando fora do nosso corpo. A casa simboliza nosso corpo, nossa casa somos nós. Ao proteger nossa casa, ele está nos guardando, simbolizando o lado externo. Em cada um de nós estão presentes todos os outros orixás, como em uma coroa planetária onde residem os 7 tronos maiores, que se desdobram nos outros 14 tronos. Cada indivíduo é um universo em si, um micro que reflete o macro. No macro, temos uma coroa planetária com Deus, Olorum e seus 7 tronos. Assim, acima de nós, temos Deus e nossa coroa, que abriga 7 irradiações representadas pelos 7 chakras. Cada chakra simboliza uma das 7 forças da criação. E dentro de nós estão presentes todos os orixás. Somos um mini-universo. Nosso corpo é nossa casa
e morada da alma e do espírito, sendo infinito para dentro, a semelhança da infinitude da criação para fora. No planeta Terra, existe uma coroa planetária, composta pelos 7 tronos da coroa planetária e pelos 14 tronos do planeta, manifestados pelos chakras que representam os pontos de força do planeta. Exu guarda o planeta do lado externo, enquanto Pombagira guarda internamente. Exu representa o vazio, dentro do qual tudo foi criado. Um espaço infinito, os mundos, os planetas, e onde os orixás se assentam. Essa estrutura se reflete em nós, pois somos uma repetição daquilo que existe na criação. Assim, Exu é o guardião da criação, dos mundos, do nosso universo, do nosso trabalho, da nossa casa e do nosso corpo. Temos então Exu guardião, o orixá Exu, guardião de toda a criação. Abaixo dele estão os 7 orixás Exu guardiões planetários, responsáveis pela guarda dos 7 sentidos, dos 7 mistérios e das 7 irradiações. Abaixo deles, temos 2 para cada irradiação. Orixá Exu, nos mistérios de Oxalá e de Logunã, Oxum, Oxumaré, Oxóssi, Obá, Xangô, Egunitá, Ogum, Iansã, Obaluayê, Nanã, Iemanjá, Omulu, totalizando 14 orixás Exu. Eles são guardiões dos mistérios e possuem um mistério próprio. Por exemplo, Exu, guardião dos mistérios de Oxalá, é também vitalizador e desvitalizador do mistério de Oxalá. Dessa forma, Exu atua para toda a criação, representando vitalidade e vigor. Sua ação é tripolar: vitaliza, desvitaliza e neutraliza qualquer ação em qualquer sentido ou campo, sendo esse o mistério de Exu. É nesse contexto que entra o simbolismo do tridente. O tridente de Exu representa sua ação tripolar. Costuma-se dizer na Umbanda que o tridente quadrado é o masculino de Exu e o tridente redondo é o feminino de Pombagira. No entanto, Exu, de forma religiosa, pode trabalhar tanto com o tridente quadrado quanto com o redondo. Vale destacar que o tridente não é um símbolo do mal, e Exu não o utiliza nesse sentido. O tridente é um símbolo mágico e poderoso, fundamental na prática de Umbanda. Durante a magia de Umbanda realizada com pemba, um tipo de giz, entidades incorporadas fazem símbolos e signos no chão. Quando Exu trabalha com pemba, é comum desenhar tridentes no chão. Assim, o tridente simboliza a vitalização, desvitalização e neutralização. Por exemplo, ao desenhar um tridente com os 3 dentes para baixo, o dente da direita é o vitalizador, o da esquerda é o desvitalizador e o do meio é o neutralizador, representando a ação de Exu. Do outro lado do tridente, se houver uma estrela de 5 pontas na ponta oposta, indica que o tridente está trabalhando com a força de Oxalá. Se for um coração, está trabalhando com a força de Oxum. Uma espada representa Ogum e um machado representa Xangô. Isso é magia. Quando Exu está trabalhando com a força de Oxalá, ele vitaliza a fé, desvitaliza a ilusão e neutraliza ações negativas nesse campo. Essa é a ação de Exu guardião dos mistérios de Oxalá, que faz parte do campo de Exu guardião dos cristais, ou seja, Exu guardião da fé que está abaixo do orixá Exu maior. Então, se eu tenho o orixá Exu e abaixo dele eu tenho 7 orixás Exu, que é Exu guardião dos mistérios da fé, Exu guardião dos mistérios do amor, conhecimento, justiça, lei, evolução e geração. O primeiro, que é orixá Exu guardião dos mistérios da fé, ele rege os mistérios. Ele trabalha no campo dos mistérios de Oxalá e Logunã. No campo de Oxalá, ele se individualiza como Exu guardião dos mistérios de Oxalá, fazendo par com Exu guardião dos mistérios de Logunã, são 2. Oxalá trabalha no campo da fé universal, Logunã no campo da fé, que é o cósmico. Então Oxalá atua amparando a fé na vida do ser humano, sustentando a fé. O contrário da fé é o fanatismo, é a ilusão. O fanatismo é o vício no campo da fé. Então, Exu guardião dos mistérios da fé tem a condição de vitalizar a fé
no ser humano, ele tem condição de desvitalizar a ilusão do ser humano, ele tem condição de neutralizar a ação negativa no campo da fé, e assim são todos os Exus entidades que trabalham na fora de Oxalá, porque estão sob amparo do Exu guardião dos mistérios dos cristais. Por isso, temos Exu nos mistérios de todos os orixás, pois é Exu quem vai vitalizar e desvitalizar a fé, o amor, o conhecimento, a justiça, a lei, a evolução e a geração. No campo da fé, temos Oxalá e Logunã. Quando Exu trabalha no campo de Oxalá, ele vitaliza a fé e desvitaliza a ilusão. O campo de Logunã é cósmico, então Exu vitaliza a religiosidade e desvitaliza o fanatismo. Os Exus de Oxalá trabalham no campo de atuação de Oxalá com os mistérios correspondentes. Os Exus de Logunã lidam diretamente com o fanatismo religioso e outros desvios relacionados à fé. Dessa forma, surgem as hierarquias de Exu, Orixá Exu, os 7 tronos e os 14 Exus guardiões dos mistérios dos orixás. Somos influenciados pelo que vem de fora e possuímos qualidades, vícios e virtudes que se manifestam de dentro para fora. Exu atua a partir do lado externo da criação, mas também trabalha em nossos sentidos e sentimentos. Quando damos um mau uso a um sentido da vida, o mistério Exu atua desvitalizando aquele sentido que foi mal utilizado. Da mesma forma, podemos pedir para desvitalizar toda a ação negativa que está atentando contra um dos 7 sentidos da vida em nós. Se enfrentamos dificuldades no campo da fé, pode haver 2 razões: uma dificuldade interna relacionada a desequilíbrios pessoais, ou uma ação externa, como um ataque espiritual. Nesse contexto, a tripolaridade de Exu no campo da fé se manifesta da seguinte maneira: Exu dos cristais vitaliza a fé, desvitaliza a ilusão e o fanatismo, além de neutralizar toda ação negativa nesse campo. Se enfrentamos dificuldades no campo da fé, podemos fazer uma oferenda para o Exu dos cristais. Se a dificuldade é interna, pedimos a ajuda de Exus de Oxalá ou Exus de Logunã. Se a dificuldade é externa, Exu neutraliza a ação negativa. As hierarquias de Exu no campo da fé incluem Exu guardião dos cristais, que atua vitalizando ou desvitalizando a fé. Se enfrentamos uma demanda no campo da fé, podemos fazer uma oferenda para o Exu correspondente. É importante compreender que nenhuma entidade tem algo pessoal contra nós, pois não possui relações pessoais conosco. Se enfrentamos uma demanda, é resultado de um trabalho mágico ou de desequilíbrios internos. Exu, o vitalizador, desvitalizador e neutralizador da criação, sustenta esse mistério. A partir de Exu, temos os 7 guardiões maiores, sendo o primeiro o guardião da fé, que encaminha outras influências negativas. Esse é um vislumbre para começar a compreender o Orixá Exu, os Exus guardiões de mistério, os 7 Exus planetários e os 14 Exus guardiões de mistério, e abaixo deles, os Exus espíritos e os Exus naturais.